Meu nome é Laís Sarmê Santos, eu sou professor de radiologia e atual presidente do CBR, do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, e vou passar para vocês os aspectos radiológicos da Covid-19 nos conhecimentos que nós temos até o presente momento, que é abril de 2020. O material que eu vou mostrar aqui são de alguns casos que a gente teve a oportunidade de acompanhar, mas também material do Colégio Brasileiro de Radiologia, sobretudo das nossas recomendações, bem como do trabalho que nós estamos desenvolvendo com a Força Colaborativa Covid-19, que é a união de várias sociedades de especialidades que está ajudando a Anvisa na elaboração de notas técnicas e também de recomendações. O coronavírus é uma família de vírus comuns em humanos e animais, acometendo camelos, gado, gatos e morcegos. Existem 7 diferentes tipos, sendo que o SARS-CoV-2 é um novo coronavírus que causa a Covid-19. A infecção humana causada por esse novo coronavírus teve início em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China, infectando rapidamente todo mundo. A infecção é transmitida como várias outras infecções respiratórias virais, principalmente através de gotículas respiratórias e contato com secreções de pacientes infectados. A disseminação da Covid-19 foi surpreendente e nessa publicação de um consenso internacional de pneumologistas, publicado dia 22 de abril de 2020, nós já temos mais de 2.200.000 pessoas infectadas no mundo, com mais de 152 mil mortes em todos os continentes. Ao redor do mundo, nós temos vários países já confirmados, inclusive 800 casos com mortes reportados em passageiros viajando em cruzeiros marítimos, sendo que a OMS declarou a Covid-19 como uma pandemia no dia 12 de março de 2020. Então, vocês vejam, começou essa doença em dezembro de 2019, em março de 2020 já se transformou numa pandemia mundial. Essa infecção ela tem várias formas, né, de contaminação e, sobretudo, tem sido feitos estudos mostrando as alterações patológicas nos pulmões, em que nós temos a formação de membranas hialinas, o infiltrado mononuclear intersticial e a presença de trombos em arteríolas pulmonares, o que tem gerado bastante discussão sobre o papel inflamatório e também o papel decorrente dessas microhemorragias pulmonares, e que podem ter apresentações nas tomografias, como nós veremos adiante. Nesse artigo publicado no Lancet, nós vemos o coronavírus, que tem esse nome por causa desse aspecto em coroa, né, mostrando o comprometimento alveolar das células alveolares desse vírus. Como presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia, junto com o Dr. Valdair Muglia, que é nosso diretor científico, nós fazemos parte de um grupo colaborativo em que inclui várias sociedades de especialidades, como a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Infecção Hospitalar, dentre outras, e nós elaboramos orientações sobre o diagnóstico, tratamento e isolamento de pacientes com Covid-19, que pode ser acessado por esse link que eu coloquei aqui. Em relação aos dados clínicos da Covid-19, o período de incubação é de 14 dias, com a média de 4 a 5 dias. Os principais sintomas incluem a febre, que pode ser de 83% a 99% dos pacientes, tosse, astenia, anorexia, mialgia, dispneia, secreção respiratória, perda de paladar e olfato, que pode atingir mais de 80%, e isso sugere o comprometimento cerebral através do comprometimento do nervo olfatório. A dispneia é um sinal de alerta e deve ser checado a oximetria digital e, se for necessário, colher a gasometria arterial. A média de idade dos casos de pneumonia pelo Covid situa-se entre 47 e 59 anos. Nós podemos ter apresentação clínica desde uma doença leve e moderada, que inclui uma síndrome gripal, sem necessidade de oxigenoterapia ou uma internação hospitalar, e que corresponde a cerca de 80% dos casos sintomáticos. A doença grave ocorre em torno de 15% e inclui pacientes com pneumonia e hipoxemia, necessitando de hospitalização. E a doença crítica, com falência respiratória, necessitando de ventilação mecânica,
que podem evoluir para choque séptico e disfunção múltipla de órgãos, acontece em 5%. É muito importante nós sabermos que os métodos diagnósticos que nós temos para detectar a infecção pelo SARS-CoV-2 incluem o PCR e a pesquisa de IgG e IgM. A janela de oportunidade para o diagnóstico por PCR deve ser feita a partir do 5º dia, sendo que não adianta nós fazermos muito precocemente e nem muito tardiamente, porque aí terá baixa positividade. Por outro lado, a IgM ela também começa a ficar aqui a partir do 3º dia, sendo que a IgG ela vai se mostrar mais tardiamente. É importante nós termos essa ideia, porque existe a infecção, existe o início dos sintomas e existe um momento ótimo de colheita do PCR. E o PCR é um método importante no diagnóstico do Covid. Nesse grupo colaborativo, nós, revendo os artigos vigentes, recomendamos a classificação clínica em pacientes assintomáticos, doença leve a moderada, doença grave e doença crítica. Lembrando que as complicações dos quadros graves da Covid podem ser sepse e choque séptico. O espectro da doença, publicado no JAMA, agora em 2020, mostra que 81% são casos leves a moderados, 14% mais graves e 5% são pacientes gravemente doentes, que necessitam de assistência ventilatória mecânica, podem entrar em choque e podem complicar com falência de vários órgãos, sendo esses pacientes mandatório a internação em UTIs. Nos quadros moderados, a dispneia, com uma frequência respiratória maior que 30 incursões por minuto e uma taxa de saturação abaixo de 93%, são dados muito importantes e que também acabam justificando a internação. Nesses pacientes infiltrados pulmonares, acontece mais de 50% das vezes em 24 a 48 horas. Como já dito anteriormente, o principal sintoma é febre, tosse, mialgia, além de outros, sendo que nós temos visto casos de diarreia com comprometimento abdominal, a linfopenia em 63% dos casos e sintomas de complicações, como falência cardíaca aguda, falência renal aguda, choque séptico e infecções secundárias. É muito importante a gente conhecer os estágios da doença. No estágio 1, seria infecção viral, resfriado ou gripe seca, né? Nesse estágio, os sintomas são leves, a temperatura maior que 37,8, tosse seca, diarreia, cefaleia. Nessa fase, o raio-x de tórax pode ser normal ou mostrar discreto infiltrado. Podemos ter nos exames complementares linfopenia, aumento do tempo de protrombina, aumento do dedímero, aumento do LDH. E o percentual estimado de óbito é baixo. No estágio 2, nós já temos a pneumonia, que pode ocorrer sem ou com hipótese. Nessa fase, já temos tosse seca, febre e dispneia, com a saturação abaixo de 93%, configurando um comprometimento de hipótese. A tomografia de tórax pode mostrar um padrão leve a moderado, quando não há hipótese, e um padrão mais acentuado, quando há hipótese. Há aumento da transaminase e pode a procalcitonina estar normal ou abaixada, ou níveis baixos. O percentual estimado de óbito já chega a 15%. No estágio 3, que existe uma hiperinflamação, uma verdadeira tempestade inflamatória, nós temos os choques com coagulopatia, com falência cardíaca, os marcadores inflamatórios, dedímetro, troponina, tudo aumentado, e aí o percentual estimado de óbito já chega a 50%. Portanto, existe uma evolução da gravidade da doença, desde a fase inicial até o comprometimento respiratório e depois a fase de disseminação geral do quadro clínico. Nesse estudo, feito na Inglaterra, em que foram avaliados pacientes em 210 CTIs, foi visto que o comprometimento respiratório foi bem grande, cardiovascular menor e o renal também menor, mas que também estão sendo relatados e que podem ocorrer. O que eu vou falar aqui
consta, né, nesse documento feito pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, que são as recomendações dos usos de métodos de imagem para pacientes suspeitos de infecção pelo Covid, a versão de 1 de abril de 2020. Essa versão foi desenvolvida pela nossa diretoria científica, junto com o Departamento de Radiologia Torácica e com a Comissão Nacional de Ultrassonografia. Nos pacientes COVID positivo, a tomografia computadorizada de alta resolução do tórax não deve ser usada isoladamente para diagnóstico do COVID. Nem tampouco deve ser realizada para rastreamento da doença. A definição do diagnóstico da COVID é feita em informações clínico-epidemiológicas, exames de PCR e ou sorologia. A radiologia, nós podemos contribuir com o diagnóstico da doença, mas nós não podemos servir para afirmar o diagnóstico de COVID, muito menos para rastrear essa doença. Tanto o Colégio Brasileiro de Radiologia, como a Sociedade Europeia, como o Colégio Americano de Radiologia, recomendam que para os indivíduos assintomáticos não se deve orientar a realização de qualquer tipo de exame de imagem. Para os pacientes sintomáticos leves a moderados, que não tenham acesso a testes laboratoriais ou com PCR ou anti-IgM negativo, a tomografia ainda não está bem definida, mas ela pode ser realizada de acordo com a condição clínica do doente no momento. A tomografia de tórax de alta resolução está indicada principalmente para os pacientes hospitalizados, sintomáticos, com quadro moderado ou grave, especialmente para a gente ver as complicações, como tromboembolia pulmonar, sobreposição de infecção bacterianas, além de auxiliar no descarte de outros diagnósticos diferenciados. Sempre que nós formos fazer uma tomografia, a gente tem que usar um protocolo de baixa dose de radiação. E não está indicado o uso do meio de contraste, a não ser em situações específicas após avaliação do médico radiologista. Com os dados disponíveis até o momento, os achados de exames sistemáticos de TC para pacientes com suspeita de infecção por Covid ou nos casos confirmados, não parecem influenciar os desfechos clínicos. E até o momento não há estudos com embasamento científico que sustentem que os achados tomográficos sejam preditores da evolução clínica. Tanto o PCR quanto a tomografia computadorizada do tórax não têm valor preditivo negativo suficientemente elevado para retirar pacientes suspeitos de isolamento. Vou apresentar aqui para vocês os achados de imagem na COVID, que é uma indicação e interpretação, um guia que o colégio colocou, está disponível no nosso site, pelo nosso grupo do Educa CBR. Assim sendo, na fase inicial, geralmente os achados são ausentes e a radiografia de tórax pode ser normal ou com discreto infiltrado e na tomografia nós podemos ver pequenas áreas focais, predominantemente periféricas, de infiltrado em vidro fosco. Na evolução do quadro, você pode ver sinais de hipoventilação pulmonar, pode haver acentuação do infiltrado, podem surgir opacidades do espaço aéreo, mas que é incaracterístico em relação a outras pneumonias virais. Esse aspecto ele pode acontecer, por exemplo, no micoplasma, pode acontecer em outras doenças virais. É importante a gente estar atento que os achados da tomografia vão depender da fase da doença. A partir do início dos sintomas, os achados ficam mais frequentes nas fases intermediária e tardia, sendo que isso explica a variabilidade da sensibilidade relatada em vários trabalhos, em várias séries apresentadas. A sensibilidade da tomografia varia entre 60% a até 96%. Os achados nas diversas fases variam, então, na fase inicial, 1 a 2 dias, em 40% a 50% a tomografia pode ser normal. Podemos ter opacidades focais com atenuação em vidro fosco ou consolidação em 17%. 28% dessas opacidades são multifocais e bilaterais, com uma distribuição periférica em 22%. Na fase intermediária, a tomografia pode ser normal em 10% a 25% dos casos. A consolidação já acomete 55% dos casos. Tipicamente, o acometimento é bilateral, na sua maioria com distribuição periférica. E podemos ter opacidades reticulares em aproximadamente 9% dos casos.
Na fase tardia, a TC pode ser normal em até 5% dos casos, é bem mais difícil. A consolidação ocorre em até 60% dos casos. O envolvimento bilateral em 88%, com distribuição periférica em 72%. E as opacidades reticulares em 20% a 40%. Nessa fase, nós já temos o padrão de pavimentação em mosaico, que corresponde ao infiltrado de vidro fosco com espessamento sépticos interlobulares associados. Nesse caso, nós vemos um paciente na fase inicial, em que nós vemos nos lobos superiores pequenas opacidades em vidro fosco, maior no terço médio do pulmão esquerdo, e vemos aqui no lobo inferior direito, e um pouco maiores nos lobos inferiores bilateralmente. Esse é o padrão que a gente costuma ver na fase inicial do. Esse paciente é um paciente do nosso hospital, do sexo masculino, 54 anos, teve um relato de viagem à Europa, 2 dias depois evoluiu com tosse seca, odinofagia, calafrios e febres, taquipneia e queda da saturação. Então nós vemos pequenos focos de infiltrado em vidro fosco, tanto nos lobos superiores, predominantemente na periferia, como também nos lobos inferiores. Na fase intermediária, as tomografias sequenciais têm mostrado uma progressão das lesões pulmonares. A TC pode ser normal, mas a consolidação já chega a 55% dos casos. O acometimento bilateral já se torna mais evidente, assim como a distribuição periférica. E as opacidades reticulares acontecem em cerca de 9%. Esse é um outro caso no nosso hospital, um paciente masculino, 57 anos, iniciou o quadro de tosse seca, evoluindo para tosse produtiva, iniciados há 4 dias. Relata um cansaço progressivo, pior associado a mialgia e febre. Então, nós já estamos vendo áreas de infiltrado em vidro fosco, bilaterais, com já tendência a um comprometimento alveolar associado. Vocês vejam que a distribuição ela é eminentemente periférica. Esse outro caso é um paciente de 70 anos, hipertenso, ex-tabagista, iniciou há 3 dias quadro de febre, inapetência, taquipneia, saturando 82% em ar ambiente. A gente vê múltiplas áreas de infiltrado de vidro fosco bilateralmente, com áreas de comprometimento alveolar associados. Tá? A gente vê notadamente nos lobos inferiores. Essa outra paciente, de 48 anos, feminina, apresentou tosse seca há 3 dias, febre e dispneia. Observem o padrão já configurando pavimentação em mosaico, em que você tem espessamentos sépticos interlobulares e você tem também a área de infiltrado de vidro fosco, já tendendo a áreas de confluência. Na fase tardia, 6 a 12 dias no início dos sintomas, a TC pode ser normal em menos de 5% dos casos. O padrão predominantemente são de consolidações, o envolvimento é bilateral e periférico, pode ter opacidades reticulares em torno de 20%, e ocorre diferentes graus de resolução das alterações pulmonares, podendo não ter resolução completa até por volta do 26º. Ele teve um quadro gripal, evoluiu com febre importante, mais de 12 dias de mal-estar com esse quadro. A gente via que a radiografia do tórax mostrava uma hipoventilação, várias áreas de infiltrado e consolidações, confirmados pela tomografia, mostrando, além das áreas de infiltrado de vidro fosco, a área de consolidação e já com derrame pleural, que não é um padrão muito usual nos quadros iniciais da COVID. Esse artigo aqui, que é da experiência chinesa, mostra um paciente de 56 anos, 3 dias após sintomas, apenas com a área focal em vidro fosco. Essa outra paciente, mulher, 74 anos, 10 dias de doença, já mostrando padrão periférico e opacidades maiores. Essa outra mulher, de 61 anos, já com comprometimento bilateral periférico de consolidações, e essa outra mulher, de 63 anos, no 17º dia, você vê ainda padrões mistos e configurando também a área de consolidação e já começando a ver derrame pleural. Né? Nesse artigo publicado pela Sociedade Europeia de Radiologia, nós vemos o padrão leve a moderado, pequenos focos, um padrão mais acentuado e aqui um padrão bem grave com consolidações, com confluências maiores.
Esse artigo publicado no Radiology de Cardiothoracic Imaging foi bem recente, foi nessa semana. A gente vê um paciente com aspecto típico do COVID na fase inicial, com as áreas de infiltrado e vidro fosco, e aqui já na fase avançada da doença, com um padrão em aspecto em mosaico e também já tendo derrame pleural não visualizado ainda. A gente vê aqui que a tendência é que essas lesões fiquem bem extensas e acometam mais do que 50% do parênquima pulmonar. Existe uma tentativa de classificação que algumas pessoas estão usando, de 25% de comprometimento, 50% ou mais, mas isso ainda não tem estudos com evidências científicas que sirvam de parâmetro para a gente poder quantificar essa gravidade da doença apenas pelo aspecto tomográfico. Mas, inegavelmente, esse paciente tem um quadro pulmonar muito melhor do que esse paciente dessa outra figura. Nesse trabalho mostrando a experiência chinesa, a gente vê um homem de 70 anos com 9 dias de doença, um padrão discreto de infiltrados, sem pequenas áreas focais. Já no 13º dia, vocês vejam que houve uma acentuação do comprometimento pulmonar, com áreas de consolidação. Esse paciente veio a morrer 2 semanas mais tarde. Esse outro caso, um homem de 62 anos, também da China, mostrando um infiltrado periférico, notadamente nos lobos inferiores, com áreas de aprisionamento aéreo, já com 12 dias de doença. No 19º dia, a gente vê a piora do quadro, as extensas consolidações, e ele veio a falecer 15 dias depois. Nessa série de casos da região de Seattle, nós vemos esse paciente que deu entrada com pouca expansão pulmonar, um discreto infiltrado, e que 24 horas depois piorou do quadro ventilatório, piorou o padrão intersticial, e feito tomografia nesse 2º dia, vocês vejam a grande extensão do comprometimento do parênquima pulmonar nesse paciente. Nessa série de casos, tiveram 24 pacientes graves, com falência respiratória, que foram parar no CTI, todos Covid positivos, a média de idade foi 64 anos, e 50% deles morreram devido ao comprometimento e à falência respiratória. Tem sido descrito que durante a evolução da Covid-19, alguns pacientes têm apresentado padrão de pneumonia e organização, com sinal do halo invertido. O sinal do halo invertido corresponde a essa área em que a gente vê uma área mais radiotransparente com a área mais opaca na periferia. Isso não deve ser confundido com outras lesões e, no contexto de um paciente Covid positivo, tem que ser levado em consideração. Eu gostaria de ressaltar, e isso está disponível no site do colégio, a importância do diagnóstico diferencial. Por exemplo, essa era uma mulher de 72 anos, com quadro de febre e cefaleia, PCR foi negativo para o Covid, e aí você vê o padrão de infiltrado em vidro fosco difuso, predominantemente na periferia, com até alguma área de confluência. Isso aqui, nós não podemos, na radiologia, dizer que seja Covid. Esse paciente aqui, ele tinha na micoplasma. Então, isso é muito importante a gente saber que nem todo infiltrado em vidro fosco, focal, periférico, é típico, é característico do COVID. Tá? Pode acontecer em várias outras infecções virais, como no H1N1, como no micoplasma, dentre outros. Quando houver derrame pleural volumoso, a presença de linfonodomegalias, lesões pulmonares escavadas e padrão de pneumonia lobar ou padrão centrolobular com árvore em embotamento, nós temos que pensar em outros diagnósticos diferenciais que não sejam o COVID. O derrame pleural, inicialmente descrito como raro na Covid-19, tem aparecido com maior frequência nos relatos de casos, nos estudos realizados nos países ocidentais. Lembrar que as alterações pulmonares podem persistir tardiamente. Em geral, a resolução dos achados na tomografia se completa por volta do 27º dia. Portanto, a tomografia com modalidade de alta resolução
não deve ser usada como controle de tratamento, exceto em casos suspeitos de complicações. Nós, do Colégio Brasileiro de Radiologia, de comum acordo com a Sociedade Brasileira de Infectos e as demais sociedades que estão participando dessa força colaborativa do Covid-19, nós recomendamos que, quando forem vistos os laudos de tomografia, os radiologistas nas impressões coloquem ou achados sugestivos de processo infeccioso de etiologia viral, ou achados indeterminados de processo infeccioso de origem viral, ou achados não habituais em processo infeccioso de etiologia viral. Nós não devemos escrever no laudo que sejam achados sugestivos de Covid. Você pode até botar achados sugestivos de processo infeccioso de etiologia viral, sendo que, no contexto da pandemia, deve ser considerada a possibilidade do Covid. Tem que tomar cuidado, porque em muitos lugares, muitas pessoas estão fazendo diagnóstico direto do Covid, e dizendo que a tomografia é um método de diagnóstico e de rastreio. Isso tem que ser feito de forma muito cuidadosa, muito criteriosa. 3 métodos de imagem podem ser feitos nos pacientes com Covid, né? O raio-x, o ultrassom e a TC. O raio-x ele é indicado especialmente no acompanhamento dos pacientes de CTI, dos pacientes acamados, que não têm a condição de realizar TC, sobretudo se houver piora clínica e suspeita de complicações. É um método super importante e que deve ser feito e pedido criteriosamente. Lembrando que toda vez que o técnico de raio-x vai atender um paciente Covid positivo, ele tem que fazer a parametração completa para proteger o profissional de saúde. A ultrassonografia, a gente tem visto uma grande empolgação com ultrassom, mas a ultrassom pode ser indicada em pacientes acamados ou também sem condição de realizar a TC, principalmente se houver piora clínica suspeita de complicações, notadamente derrame pleural. E a TC pode ser realizada em pacientes com piores sintomas e ou desenvolvimento de complicações. Lembrando que o transporte do paciente da unidade de terapia intensiva até o setor de imagem, ele tem que envolver todos os cuidados de segurança, sobretudo que esses pacientes que estão na UTI, eles propagam aerosóis e podem fazer e disseminar o vírus por várias áreas do hospital. Isso tem que ser feito com muito cuidado, com toda a parametração, usando os EPIs de forma correta e adequada e de forma planejada. O Colégio Brasileiro de Radiologia, a gente acompanha atentamente o estado da arte de todos os métodos de imagem. E até o momento, não há evidências científicas suficientemente fortes para definir o papel do ultrassom do tórax no diagnóstico ou na avaliação inicial de pacientes com Covid-19. As evidências iniciais de estudos em outros processos inflamatórios infecciosos dizem que o ultrassom é capaz de detectar lesões pulmonares periféricas, particularmente padrão de linhas B, espessamento pleural, interrupções da linha pleural, consolidações pulmonares subpleurais. Embora menos comum na Covid-19, os derrames pleurais podem ocorrer e o ultrassom é um exame sensível para esta condição. A ultrassonografia do tórax pode ser revelar útil em situações específicas, por exemplo, pacientes graves cujo transporte ou realização do estudo radiológico tomográfico estejam impossibilitados, ou na eventual indisponibilidade desses métodos. Entretanto, eu reforço, não é o método adequado. E toda vez que esse ultrassom for feito, deve ser feito por pessoa devidamente qualificada e usando todos os EPIs, sobretudo no CTI, no paciente entubado. Isso é importante a gente estar fazendo, porque nós estamos vendo que o índice de contaminação dos profissionais de saúde tem aumentado de maneira assustadora em todo o mundo. Para concluir, eu quero avisar vocês que no nosso site www.cbr.org.br nós temos uma parte do coronavírus que é aberto para todos e é facilmente acessável. E nessa parte do coronavírus no nosso site, nós temos todos os documentos e recomendações do CBR, assim como notas técnicas da Anvisa, nós temos recomendações de outras sociedades de especialidades e está à disposição de todos para poder ler, tirar dúvidas, e a gente sempre coloca aqui a data da publicação, lembrando que nós estamos com uma doença nova que começou no mundo em dezembro de 2019, nós não temos nem um ano dessa doença, existe muita coisa a ser estudada, muita coisa a ser discutida, e como eu já falei em outras oportunidades, nós estamos
trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Então, isso é muito importante. Todos nós sabemos que o que eu falei aqui agora pode ser que amanhã já esteja contrário. Pode ser que a gente modifique totalmente os conceitos que nós estamos tendo. Pode ser que esse comprometimento do infiltrado intersticial em vidro fosco seja, na verdade, mais um efeito do comprometimento das microhemorragias pulmonares do que um comprometimento inflamatório isolado. Estão sendo feitos estudos, existem mais de 115 projetos de pesquisa só no Brasil, aprovados pela Comissão Nacional de Pesquisa em Seres Humanos, e nós estamos muito confiantes que a ciência, o bom senso, as boas práticas farão com que a gente vença essa guerra contra esse vírus. Obrigado a todos e agradeço a atenção.